Acabei de sair de um atendimento de constelação. Que profundo, que lindo. A constelação dessa forma que eu fiz agora, que é a constelação online individual, a gente utiliza alguns instrumentos para ter acesso àquilo que está criando alguma disfunção na vida do cliente. O que a gente pode perceber hoje, mais uma vez, que é muito comum a gente perceber dentro da constelação, é o julgamento. A gente aprende a julgar porque a gente vê outras pessoas julgando, porque as pessoas tentam nos ensinar isso é certo, isso é errado, então vem também julgamentos. Aquilo que a gente vivenciou que gerou dor, tristeza, mágoa, rancor, gera também julgamentos. Enquanto a gente não cuida dessa parte interna nossa, aquilo que a gente aprendeu, tanto o que foi ensinado quanto o que foi vivenciado, isso vai de alguma forma respingar na nossa vida atual. Vai respingar nas nossas relações, com os outros, com a gente mesmo, com as nossas questões. Se a gente aprendeu a julgar de forma negativa, julgar os homens, julgar as mulheres, julgar autoridades, julgar vários tipos de julgamento a gente aprendeu, né? Quanto mais a gente julga, mais a gente mesmo cria disfunções na nossa vida. A constelação de hoje, né, a questão que foi trazida foi a dificuldade de relacionamento com o filho. E o que foi visto? As mágoas dos comportamentos, das atitudes dos ancestrais. Enquanto a gente vai julgando tanto o nosso passado quanto o passado da nossa família, as escolhas que eles tiveram, as atitudes que tiveram, atitudes que às vezes foram com eles mesmos ou atitude que nos machucaram, né? De fato que foi com a gente. Enquanto esse julgamento persiste, enquanto essa dor persiste, a gente traz ela para a nossa vida, né? Se a gente aprende a olhar, sei lá, a linhagem masculina como pessoas agressivas, porque homens são agressivos, porque homens são autoritários, como que a gente vai lidar com os homens que aparecem na nossa vida? Independente de quem seja. Amigos, filhos, chefes, clientes, namorados, não importa. Quando a gente aprende a julgar as mulheres, como é que a gente vai lidar com as mulheres que aparecem na nossa vida? Como é que a gente vai lidar com a gente mesmo? Se a gente é mulher, e se você julga os homens, como é que você lida com você mesmo? Esse processo do julgamento é uma jornada de autoobservação, de muita terapia, mas é possível. Para conduzir a gente para uma vida mais leve, com menos crítica para com os outros e autocrítica, para uma vida mais saudável, mais tranquila, com menos estresse, menos doença, menos disfunções, menos brigas. Quantos ambientes de brigas nós tivemos, dentro de casa até. O quanto nós aprendemos sobre a agressividade e quanto a agressividade é ruim, a raiva é ruim. A agressividade e a raiva, né, são energias que se conectam, porém, tem um lado bom. Se a gente não aprende a olhar o lado bom das coisas, a gente vai viver no julgamento, na crítica. E enquanto a gente viver no julgamento e na crítica, são essas situações e relações que vão se aparecer na nossa frente. É claro que temos escolhas. Se eu julgo demais a agressividade, sei lá, dos meus antepassados, e a vida me traz pessoas agressivas, eu posso aprender a entender, a lidar com esse processo da agressividade das pessoas e entender que eu também tenho agressividade dentro de mim, como é que eu lido com ela, como é que eu exponho ela ou como é que eu sufoco ela. E também posso escolher se eu me mantenho ou não nessas relações. Tem coisas que a gente aprendeu na nossa infância e que a gente leva para a vida no sentido de
Pessoas que viveram em ambientes caóticos têm a tendência de suportar melhor ambientes caóticos na vida adulta. Porém, às vezes, não percebe que não precisa mais tolerar aquele ambiente. Quando a gente é criança, muitas vezes a gente não tem escolha. Não tem escolha, a gente tem que viver naquele ambiente, é o que tem. Mas quando a gente é adulto, a gente tem escolha. Tem. Pode ser difícil mudar. Mirela, como é que eu vou mudar de trabalho? Como é que eu vou ficar desempregada nesse momento? Como é que eu vou pedir as contas? Como é que eu vou pedir uma separação nesse momento? Porque eu tenho um estilo de vida, eu vou ter que ir para um outro estilo de vida, não sei nem se eu vou ter lugar para morar. Tem um monte de coisas que vem nos criar a falsa sensação que a gente não tem poder de escolha, mas a gente tem poder de escolha depois de adulto. E não só quando a gente está num ambiente hostil, mas se percebeu o quanto a gente cria, às vezes, o ambiente hostil, porque a gente foi acostumado a viver em um ambiente hostil. E às vezes, quando o ambiente não está hostil, a gente não sabe lidar. Eu já passei por sessões com pessoas que eu atendo, de trazer essa consciência de que quando as coisas estão super tranquilas, a própria pessoa cria o caos. Ou cria o caos dentro dela, ou na cabeça dela. Sabe aquele monte de pensamento que fica borbulhando aí dentro? Porque muitos de nós aprendemos a viver no caos, aprendemos a funcionar no caos. E quando o caos não existe, a gente se sente perdido. A terapia, a constelação e várias outras técnicas também que muitos terapeutas usam. É tão fantástico para a gente se olhar, para a gente se perceber e para a gente fazer o passo de mudar, porque mudar é difícil quando a gente está acostumado a vida inteira de uma forma. Dar esse passo de mudança é uma escolha e requer um esforço. E quando você está acompanhado de algum profissional e de alguma técnica, esse esforço, ele consegue ser um pouquinho neutralizado, fica mais fácil, tem alguém te guiando, te colocando uma lanterninha para você olhar ali dentro e perceber, é por isso aqui que eu estou tropeçando na minha vida e não estou percebendo. Busque o seu auxílio, a sua ajuda, o seu caminho, seja com um terapeuta que vai te auxiliar, seja com livros, com palestras aqui na internet, tanto conteúdo rico. Mas carinhosamente eu te digo isso, não se mantenha nos seus padrões, que muitas vezes pode ser nocivo e limitante, por dificuldade desse caminho de mudança. É desafiador para todo mundo, é desafiador olhar para as nossas dores, é desafiador fazer diferente, mas é possível e também é libertador. Eu espero ter trazido um pouquinho de reflexão também para você. Se esse vídeo foi útil para você, manda também para quem você acha que pode se beneficiar dessa reflexão e nos acompanha por aqui. Teremos mais reflexões. Um beijo, até a próxima.